quando escreveu Marcos, capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Nós vamos olhar para o paralítico de Cafarnaum, com a mensagem que antecede às 8, é uma mensagem de fé, de cura, de milagre. Vamos olhar para esse prodígio maravilhoso que Jesus fez na vida deste homem. O paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12. E eu peço que, por gentileza, após a leitura do texto, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Vai dizer o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que este assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida das Sagradas Escrituras, né? Onde que Jesus estava pregando em Cafarnaum, e uma multidão estava ao redor de uma casa. E um grupo de 4 pessoas tinha um amigo, dentro desse grupo tinha um amigo também que estava paralisado, que tinha paralisia. E eles queriam se chegar a Jesus com o intuito do seu amigo paralítico ser ajudado, ser curado. Mas eles não conseguiram, né, pelos meios convencionais, a chegar até Jesus. O que eles tiveram de fazer? Eles tiveram que subir esse paralítico no telhado e descer ele na frente de Jesus. E Jesus, maravilhado com a fé dos 4, decidiu curar então aquele paralítico. E não somente curar o paralítico, mas também perdoar os seus pecados. Eu quero, mediante esse texto, abordar 3 tópicos aqui com os amados irmãos. Primeiro, o perdão dos pecados para o paralítico. Nós vemos isso nos versos 3 a 5. Ponto 2, o descontamento dos escribas, versos 6 a 9. E o ponto 3, onde que ele não foi somente perdoado, mas também ele foi curado da sua paralisia. Então vamos à exposição desse texto. Nós vemos aqui a fé desses 4 amigos do paralítico. Nós vemos já essa introdução, Marcos nos dá essa introdução no verso 3. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4 amigos, essas 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que estava o jazio paralítico. Ou seja, o que esses 4 amigos pensaram? Não, vai ser impossível a gente chegar lá, tem uma multidão na nossa frente, como é que a gente vai colocar o nosso amigo lá na frente de Jesus? Alguns, né, dentre eles poderiam pensar assim, ou então até mesmo um paralítico poderia pensar que, não, gente, desista, larga disso, tem uma multidão na frente de vocês nunca vão conseguir chegar até Jesus Cristo. Mas graças a Deus que aqueles 4 não desanimaram, não é mesmo? Graças a Deus que eles não desanimaram. Eles pensaram num jeito. Eles queriam ver o seu amigo curado. Eles queriam ver o seu amigo sendo liberto daquela doença. Da mesma sorte, nós devemos ser pessoas que incentivam umas às outras a se aproximar de Cristo. E não nos afastar, não, é impossível chegar a Deus. Não, nós temos que ser pessoas que ajudam umas às outras a se aproximar de Jesus, que nem esses 4 que fizeram. E Jesus, ficando maravilhado com a fé daqueles 4 homens, daquelas 4 pessoas, diz no verso 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Veja, por causa da fé daquelas 4 pessoas, aquele paralítico recebeu a maior bênção que uma pessoa pode receber, que é o perdão dos pecados.
Receber curas, receber milagres é uma coisa maravilhosa? Sim, é uma coisa maravilhosa. Mas a melhor coisa é ter o seu nome escrito no livro da vida. A melhor coisa é você ser uma nova criatura, você ter um novo coração, uma nova mente, viver uma vida que glorifica a Deus, se alegrando na presença dEle, tendo a sua dívida totalmente cancelada para com Deus. Que nem o apóstolo Paulo fala, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. É isso que importa, você ter paz com Deus. Isso que é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Mas é claro que a bênção não parou por aqui, não é? E nós podemos olhar para o caso dos escribas, onde que eles não ficaram felizes com essa situação. Onde que eles não ficaram felizes, eles não se alegraram com o fato de que aquele paralítico teve seus pecados perdoados. O que eles fizeram? Eles estavam pensando entre si, arrazoavam dentro do seu coração, pensando entre si. No verso 6 mostra sobre isso. E estavam ali assentados, ou seja, esses escribas estavam observando a situação. Alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfemas? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Ou seja, o que mais importava para eles a questão da lei do que a misericórdia e a bênção que aquele paralítico recebeu. E da mesma sorte, será que nós somos assim, que nem os escribas, os fariseus? Quando Deus abençoa uma pessoa, a gente fica com inveja, ou a gente fica com raiva, ou achando que, não, como assim Deus está abençoando aquela pessoa? Não, Deus tem que me abençoar. Eles ficaram tristes, eles ficaram pensando, como assim? Como assim? Não, somente Deus tem poder para perdoar pecados. Jesus não tem essa autoridade, não. E Jesus no verso 8 responde, no verso 8 e no verso 9. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim se arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus fez essas perguntas para denunciar o descontamento dos escribas. Queridos, nós temos nos alegrado no fato de que Deus abençoa as outras pessoas. Que nem o apóstolo Paulo também outra vez diz, alegrai-vos com os que se alegram. Nós temos que se alegrar com o fato de que Deus abençoa a vida de outras pessoas, estende a sua graça, o seu favor merecido, para quem Ele quiser. Ele é soberano, Ele faz o que lhe apraz. E nós devemos ficar alegres, contentes com isso. Louvar a Deus, glorificar a Deus pelo fato de Ele estar abençoando outras pessoas. Que nem não como esses fariseus, onde que eles estavam indagando entre si, por que Deus está abençoando, por que Deus está perdoando os pecados daquele paralítico. E através, querendo ou não, esses escribas acabaram fazendo um favor a mais para o paralítico, não é? Porque o verso 10 vai conceder, Jesus, não contente em perdoar os pecados do paralítico, vai conceder uma bênção a mais a esse paralítico. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem poder, tem na terra poder para perdoar pecados, ele se olha para o paralítico, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Qual foi o resultado disso? E ele levantou-se e tomou logo o seu leito e saiu na presença de todos. Simples assim, Isaías? Simples assim. Jesus simplesmente disse, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E o que esse paralítico fez? Ele se levantou, tomou o seu leito e foi para casa. Não há impossíveis para Deus. Simplesmente pelo poder da sua palavra, Ele transformou a vida daquele homem. Só pelo poder da sua palavra. Jesus simplesmente disse para aquele homem, se levanta. O que o paralítico fez? Ele se levantou. É isto. Toma o teu leito. O que ele fez? Ele tomou o seu leito e vai para casa. O que ele fez? Ele foi para casa. Há poder no nome de Jesus Cristo. Infinito poder. Você e eu, nós não precisamos achar, esse problema é difícil demais para Deus resolver. Não há problema difícil demais para Deus resolver. Não há impossíveis para Deus. Simplesmente pela voz de Jesus Cristo, esse homem se levantou. Não somente se levantou, mas teve seus pecados perdoados. Ele seguiu sua vida. Foi totalmente transformado. Simplesmente recebeu duas frases, duas sentenças da boca de Jesus e teve sua vida totalmente transformada. Verso 5 e no verso 11, filho, perdoados estão os seus pecados. Aí depois ele recebeu, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Teve sua vida totalmente transformada só com essas duas frases.
E o verso 12, isso sempre resulta, sempre quando Deus faz algo extraordinário, sempre resulta em glórias e louvores do seu santo nome, né? Verso 12, e levantou-se, tomou logo seu leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Nunca tal vimos. Queridos, o que Deus faz na sua e na minha vida, não somente abençoa somente a nós, abençoa as pessoas ao nosso redor também. Isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Isso faz com que todos nós nos alegremos no Senhor, glorificando nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Resulta nisto. Não somente ficou ali como um fim em si mesmo. Jesus perdoou os pecados e curou o paralítico. Não ficou só nisso. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas. Ficaram alegres também, pelo fato de Deus ter feito maravilhas naquele dia. E nós também devemos glorificar a Deus pelo simples fato de que Ele faz coisas extraordinárias no nosso meio. Faz coisas extraordinárias. E mediante a isso, eu quero encerrar com 3 aplicações para os nossos corações. Primeira aplicação. Nós vamos olhar que você sempre deve se achegar perto de pessoas que fazem com que você se aproxime mais de Deus. Sempre se aproxime de pessoas que fazem com você. Cerque-se de pessoas que amam verdadeiramente a Cristo e fazem com que você se aproxime dele. Essas 4 pessoas fizeram com que aquele paralítico recebesse 2 bênçãos extraordinárias. Então cerque-se de pessoas que amam a Cristo e você será abençoada também. Da mesma sorte, não devemos ser pessoas assim. Aquele paralítico só conseguiu tão grandiosa salvação e cura por causa dos seus amigos. Da mesma sorte, tem amizade que faz com que você se aproxime mais de Deus e que te incentivam a buscar mais da sua presença, seja orando, lendo a Bíblia e jejuando. E mais importante, seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que incentiva o próximo a buscar mais a Deus. 2. Se alegre com o fato de que Deus abençoa e concede o seu favor a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. Devemos ficar alegres quando Deus abençoa alguém. Devemos nos alegrar quando Deus salva, quando Deus cura ou faz qualquer outra maravilha e prodígio. Não devemos ficar indagando nos nossos pensamentos, mas sim se alegrar juntamente com aqueles que estão sendo beneficiados por Deus, crendo que o Senhor tem total liberdade de abençoar e estender a sua maravilhosa graça para quem Ele quiser, inclusive você e a mim. Às vezes muita gente fica aflito, chateado quando Deus abençoa alguém. Deus também pode conceder o seu favor a nós. Ele também pode conceder. Se Ele quiser abençoar você e a mim, glória a Deus por isso. E se Ele quiser abençoar o próximo, glória a Deus por isso. Simples assim. Terceira e última aplicação, para a gente encerrar. Deus tem poder para curar todas as suas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, apenas com o poder da sua palavra. Apenas com o poder da sua palavra. Por causa disso, não cesse de buscar a Deus. Apresente sim todas as suas necessidades para o Senhor e Ele fará a sua vontade soberana. Ele tem poder para perdoar os pecados. Por isso, achegue-se a Ele, confessando as suas fraquezas. Se Deus tem poder para perdoar os seus pecados, por que você e eu nós não confessamos? Por que você e eu nós não abrimos o nosso coração para Ele? Nós podemos ser sinceros. Crendo que Ele não somente perdoa, mas também purifica. Ele purifica os nossos corações. E creia que Ele tem poder para curar suas enfermidades. Por isso, achegue-se a Ele apresentando sua doença. E Ele tem poder para curá-la com apenas uma palavra, como foi o caso nesse paralítico. E não somente esse paralítico, mas também há outras pessoas que a gente pode ver nas Sagradas Escrituras. Queridos, quero concluir dizendo, há poder no nome de Jesus. Receber curas e milagres é algo sublime, é algo maravilhoso. Receber curas, a gente vê curas, milagres, não é? Salvação, pessoas. Isso é algo maravilhoso. Todavia, mais sublime ainda é ter o seu nome escrito no livro da vida. Se aquele paralítico só tivesse recebido o perdão dos seus pecados, já estava mil maravilhas. Só que ele não somente, Jesus não curou somente a sua vida espiritual, Ele curou a sua vida física também. E a promessa de que breve, você e eu estaremos para sempre do seu lado, num lugar onde não haverá mais pecado, como é o caso aqui, não haverá mais pecado. Você e eu, nós estamos indo para um lugar onde não haverá mais pecado, nem paralisia, nem qualquer outra doença.
Enquanto estamos neste lado da eternidade, nós podemos confiar no seu poder, no seu imenso poder, que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Por isso, queridos, nessa oração que intercede às 8, clame com fé. Ele tem poder para resolver o seu problema, sua situação, apenas com o poder da sua palavra. Apenas com uma sentença. Deus tem poder para resolver toda a sua vida. Por isso, achegue-se a Ele. Queridos, fiquem com essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Eu te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.